Voltando um pouco, eu havia falado que o Triste Fim de Policarpo Quaresma havia sido escrito por um escritor maranhense conterrâneo nosso, quando na realidade ele foi escrito por Lima Barreto, que nasceu no século XIX e morreu no século XX. Novo, porque naquele tempo era comum que as pessoas morressem muito cedo por vários tipos de doenças, que hoje, felizmente, apesar de muitos que não acreditam na ciência, graças a Deus, cachumba, essas coisas, rubéola, esse tipo de doença está quase extinto. Mas não foi um relaxamento da própria população. Mas naquele tempo ele morreu com 41 anos de idade, então, portanto, muito novo. Hoje, mesmo a gente não se cuidando bem, teve uma atualização agora recente, nossa taxa de vida está por volta de 76,6. Então, quer dizer, ninguém merece morrer antes de 60 anos de idade. Eu faço como se diz, eu, por mim, não me cuidar bem, mas já estou, graças a Deus, com 67 anos de idade. Mas poderia estar bem melhor se tivesse me cuidado. Às vezes um pouquinho de falta de conhecimento, é fato, mas hoje, com o conhecimento que se tem, com a evolução da, da ciência, só tende a melhorar. Então, voltando a falar sobre voltar para a minha terra, eu estou até agora gostando muito. Claro, eu sou muito calorento, mas mesmo assim eu tenho os meus modos de resolver isso. E lógico, acima de tudo, não reclamar, né? Porque nós somos uns reclamões. Eu morava no sudeste do país, lá quando faz frio, em São Paulo, olha bem, eu não sou tão friento, eu sou muito calorento. Agora, quando são, lá em São Paulo está 10 graus, olha, fica terrível, ainda mais quando você vai para um ponto de ônibus, não depende de condução, fica lá esperando 10, 15 minutos, é terrível, entendeu? Aqui é calor, mas aí a gente tem que se habituar e parar de reclamar. Que nós, como brasileiro, como ser humano, aliás, isso é mal de ser humano. Se chove muito, a gente reclama. Se não chove, reclama. E aí não tem jeito, né? E a gente tende a reclamar. Mas lógico que nós brasileiros somos um povo trabalhador. E outra coisa, eu até brinco, falando a verdade, claro, nós temos uma pecinha uma coisa chamada língua, que ela, como ela não tem língua, ela dana a falar mal dos outros, a reclamar, todo político é ladrão, todo mundo não presta. Quando na realidade, gente, precisa cada um cuidar de sim, eu estava falando a respeito de uma coisa. Eu falo por mim, gosto muito de ler, lia mais antigamente, hoje um pouco menos, mas uma coisa, mesmo que eu não concorde com determinada pessoa, com determinado jornalista que escreve alguma coisa, eu leio. Não tenho aquele lance que muitos dizem, né? Quem não conhece aquele que é? Eu nunca vi e não quero nem ver e não quero saber. Não, gente, vamos lá. Não estou querendo dizer com isso que você vai ler e vai concordar plenamente com a pessoa, não. Mas não custa nada, até para estar embasado, né? Porque falar sem conhecer é simples, é muito. É falho dessa maneira. Então a gente tem que. Eu fico mais uma vez batendo na tecla. Vamos, sabe, você lembra que eu citei que nosso Estado ele é tido como um dos menos desenvolvidos no Brasil, mas, gente, esse Estado me parece que tem 5 ou 6 rios que cortam esse rio. Esses rios são perenes, quer dizer, aqueles rios que nunca deixam de correr uma água. E pode diminuir de volume, mas eles não deixam de correr água. Diferentemente, Paraíba, Pernambuco, alguns estados aqui do Sudeste, do Nordeste, que acontece isso. Mas aqui no Brasil, no Maranhão, não acontece isso. Todos os rios são perenes. É um estado que muita gente vem de fora para cá. E nós, maranhenses, normalmente falamos mal do nosso próprio estado. E isso muda para o país, para a região, né?
E olha, e eu que o diga, a gente vai para o sudeste do país, né? Eu, por exemplo, quando eu fui, eu tinha 14 anos de idade, não tinha aquela coisa de que hoje o pai, de repente, vai para um lugar e vai com os filhos. Não, os filhos podem bater o pé e dizer, ah, não vou e tal. Mas não, até porque naquele tempo que eu fui, tinha 14 anos de idade, tá indo para um estado maior e tal, né? De repente a gente pensa isso. Porque quando a gente pensa em, de repente, visitar ou conhecer outros países, o que, é que a gente pensa? Vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para o Japão. Ninguém fala assim, ah, eu vou para Guiné-Bissau, vou para Angola, né? Eu tenho dois países, por sinal, que falam a língua, falar português. Claro, o português dele, que a gente fala um português que é diferente em algumas coisas bastante do português de Portugal. O português é só uma língua mãe, mas em si todo povo tem a sua língua. E outra língua, por sinal, é uma coisa viva, né? Ela, hoje a gente fala uma determinada palavra, outro tempo nem muda, né? Mas a gente é isso, pessoal. Então é assim, eu sempre vou bater sempre na mesma tecla. Se a gente não se valorizar a si mesmo, quem é que vai valorizar? Esse país, esse estado é maravilhoso, muito grande. Outra, mesmo a gente. Ah, mas hoje a nossa população, se eu não estou enganado, evidente, eu não tenho bem certeza, mas nós somos 7,5 milhões de pessoas atualmente no Maranhão. Muita terra ainda, muita coisa para crescer, né? Somos o 10º estado em território. Eu mesmo tive agora, recentemente, fui dar uma viajadazinha num município próximo. Puxa vida, quanto terra tem tanto? Que aqui em Imperatriz é uma população muito densa, né? Muita gente por cada metro quadrado. Porra, mas quanta terra tem ainda, né? E, lógico, o pessoal, principalmente aqui no sul do estado, vem para cá, né? Os gaúchos, né? Também compra terra a preço de banana, né? Mas é o modo de ser. É o agro que está aí e tal. E é isso. Quem sabe outro dia a gente conversa mais um pouco de novo. E é isso. Eu espero ter contribuído, foi feito eu pensar, porque o importante é isso. É não dizer, ah, não quero nem saber. Gente, precisa. Eu que gosto muito de história, eu pretendo, quem sabe, um dia ter até um canal que fale sobre isso, porque para mim tudo é história. Todo mundo tem a sua história. Se você pensar na sua vida própria, seja ela grande ou pequena, mas tem uma história, né? Nasceu um dia, pai de filho de fulano e tal, filho fulano de tal. Talvez a gente não vai ter uma história do Pelé, do Neymar, mas que se dane Neymar. Por que eu digo se dane? A vida que ele teve foi essa, porque ele, lógico, ele conseguiu com o esforço dele, entendeu? Porque muitas das vezes a gente fala mal, de repente, do profissional, mas mais é uma coisinha chamada dor de cotovelo. O cara deu sorte na vida, o cara anda de jato, não sei o quê, tem namorada fulano, beltrano, coisa que eu nunca me apeguei a esse papo, nunca. Não quero saber como que o cara conseguiu, se foi através de, de herança, talento. No caso dele foi talento. Mesmo que hoje esteja muito dodóizinho, muito cai-cai, mas é isso. Tá bom, gente? Quem sabe a gente fala de outro dia, mas é isso. Eu espero ter contribuído alguma coisa, eu não quero ter a pretensão de ensinar nada a ninguém, porque eu me considero um aprendiz, até porque já falei isso. Ah, sim, agora a gente fala tanto que eu lembrei Raul Seixas, quando ele que diz, eu sou uma eterna metamorfose ambulante, eu não quero ter, ter a pachorra de saber tudo, nunca não, bem pelo contrário, eu quero mais aprender. Até porque o aprendizado é isso, é um caminho aberto. Quanto mais você sabe, a tendência é você aprender um pouco mais. E outra, mas se quiser também, que ninguém impõe nada para ninguém. Tem pessoas que, eu não quero nem saber.
Outro detalhe, assim, bem rapidinho, até para tá ficando meio longo. Tem pessoas que eu costumo dizer, capaz de ser, ele mora numa casa branca, entre uma casa branca, uma preta e uma vermelha. Se por acaso os dois vizinhos simplesmente trocar de tinta, ele perde a casa, porque ele não sabe o número, não sabe o número do telefone dele. Tem gente desse jeito. A gente do telefone não, porque hoje quem consegue viver com esse negócio agora já faz parte do corpo do ser humano. Se não andar com o celular, ele pode esquecer a chave, mas o telefone fatalmente não. Mas é isso, espero ter contribuído com alguma coisa. Principalmente é uma coisa, pensar. Pensar, não, não gasta. Aliás, até dizem que é bom. Faz a massinha, né? A massinha cinzenta movimentar. Bem melhor do que, não me interessa. Porque interessa sim, gente. A nossa vida é isso, é um aprendizado. Porque eu não sou pai, graças a Deus. Quando eu falo isso, eu até assusto as pessoas. Sim, eu nunca quis. É uma coisa bem pessoal, rapidinho. Por quê? Porque eu nunca me senti preparado para ser. Simples assim. É melhor isso do que ser por ser. Eu não me achei preparado para isso. Não sou único, eu tenho certeza que no mundo não sou único. Eu sou um dos raros, né? É verdade, eu suponho. Mas único eu não sou, não. Eu estou muito bem assim, tranquilo. É isso. Que tenham todos um bom final de semana e quem sabe a gente conversa depois mais um pouco.